noite. Vamos ficar de pé, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor juntos nessa noite, amém? Glória a Deus. Aleluia. Seus pensamentos são bem maiores do que os meus. Deus é fiel para fazer infinitamente mais. E quando eu peço, muito além, pois Ele é Deus. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Deus do impossível, Ele é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Deus do impossível, Ele é fiel pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. As palmas. Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Seus pensamentos são bem maiores do que os meus. Ele é fiel, aleluia. Deus é fiel para fazer infinitamente mais. E quando eu peço, faz muito além, pois Ele é Deus. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Deus do impossível, Ele é fiel.
fazer O quê? infinitamente mais. Ele sempre faz mais e mais e mais. Pra fazer Infinitamente. infinitamente mais. Pra fazer infinitamente mais. Glória a Deus. Aleluia. As palmas. Eu posso ver rios de vida abrindo caminhos, rompendo barreiras. Eu posso ouvir o rompimento do grande mover do teu espírito, do grande mover do teu espírito. Esse é o tempo de aceleração. Das palmas. Esse é o tempo de aceleração. Esse é o tempo de aceleração. Esse é o tempo de aceleração. Velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou o meu encontro. Aceleração. Velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou o meu encontro. Aceleração. Eu posso ver rios de vida. Eu posso ver abrindo caminhos, rompendo barreiras. Você pode ouvir. Eu posso ouvir o rompimento do grande mover do seu espírito. Cante mais uma vez. Eu posso ver. Eu posso ver rios de vida. Eles estão fluindo, abrindo caminhos, rompendo barreiras. Eu posso ouvir o rompimento do grande mover do seu espírito. Do grande mover do teu espírito. Esse é o tempo. Esse é o tempo de aceleração. Esse é o tempo de aceleração. Esse é o tempo de aceleração.
velozmente. Já chegou meu encontro. Aceleração. Você pode se alegrar por isso. Velozmente. Estou correndo velozmente. Já chegou meu encontro. Nada vai me parar. Aceleração. Esse é o tempo de aceleração. Esse é o tempo de aceleração. Esse é o tempo de aceleração. Nada vai me parar porque Esse é o tempo de aceleração. e velozmente. Velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou meu encontro. Aceleração. Velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou meu encontro. Aceleração. De vida, abrindo caminhos, rompendo barreiras. Eu posso ouvir o rompimento do grande mover do teu espírito. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Nós vamos sim correr velozmente, mas nós vamos parar no box para apertar os parafusos. Amém, irmãos, porque correr com parafuso frouxo dá acidente. Amém. Então vamos sentar, vamos meditar na palavra do Senhor e vamos orar. Amém. Quero lhe pedir ajuda para fazermos desse culto um culto muito frequentado. Amém, irmãos? Nós vamos encorajar os irmãos a participarem das nossas reuniões de oração, se envolverem com isso, terem o culto de oração como um compromisso sério, amém? Insubstituível, inadiável, dada a importância dessa reunião para a igreja. Amém, queridos? Não que os outros cultos não sejam importantes, mas culto de oração, para mim, tem o que especial. Nós geramos coisas como igreja. Amém? Não é todo dia que nós podemos orar juntos. Creio que cada um de nós tem a sua vida de oração, seu devocional, mas a Bíblia mostra a igreja se reunindo para orar. Amém, queridos? E quando a igreja se reunia para orar, coisas poderosas eram liberadas, aconteciam, eram geradas. Então nós não podemos abrir mão dessa reunião. Amém? Bom, tenho algumas coisas no coração. O Senhor tem falado bastante comigo nessa semana. Algumas impressões, algumas percepções têm se levantado no meu coração. Nós estamos trabalhando o tema amor, o caminho mais excelente nos nossos cultos de domingo. E hoje eu tenho uma direção um pouquinho diferente desta, mas permaneceremos com essa série nos cultos de final de semana. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Nós vamos ler até o 14. Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Aleluia. Lucas 18, 9 diz: E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O
fariseu estava em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Diga comigo, palavras de salvação. Aleluia. É uma citação poderosa, podemos extrair muitas lições dela, mas eu estive pensando, irmãos, considerando, baseado na experiência pastoral, que há pessoas que têm o coração tão transparente e humilde, que isso se evidencia nas suas palavras. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Então o que vai no coração das pessoas vai fluir dos seus lábios, vai sair da sua boca. E é interessante que já outras pessoas, se conversarmos apenas 5 minutos com elas, tudo que ouviremos é sobre qualidades, habilidades, grandes realizações, coisas que elas fizeram. Amém? Então, acerca disso, a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 27, versículo 2. Abre lá comigo. Provérbios capítulo 27, versículo 2. Provérbios 27, 2 está escrito: seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Eu acho fantástica essa declaração do sábio, quando diz que nós não devemos nos gloriar acerca de nós mesmos, nem em relação às obras, nem em relação a quem somos, nem em relação às qualidades que temos. Afinal de contas, irmãos, tudo aquilo que somos e o que temos vem dele. Amém, queridos? Então, Paulo, quando observa a vida desse grande homem de Deus, o apóstolo extraordinário, esse homem se apresenta como Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para o evangelho de Deus, chamado para ser apóstolo. Amém? Esse homem era tão extraordinário que ele declara em Romanos no capítulo 15, versículo 18, gostaria que você abrisse lá, Romanos capítulo 15, versículo 18, vamos ver algumas coisas que Paulo disse, a consciência que esse homem tinha desta questão que nós estamos abordando aqui hoje, sobre humildade, sobre estarmos diante de Deus numa atitude humilde. Amém? Romanos capítulo 15, versículo 18, está escrito: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Veja, Paulo diz: eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Ou seja, eu sou apenas um canal, eu sou apenas um vaso. Pedro tinha consciência quando ele ministrou aquele paralítico: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pedro sabia que a mão era dele, mas o poder era de Deus. Ele era apenas um canal através do qual o poder de Deus fluía. Paulo continua dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ainda dentro dessa linha, Paulo declara: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Uau, que consciência, irmãos. Ele tinha pleno entendimento, plena consciência que pela graça as coisas aconteciam na vida dele por causa da graça de Deus.
o que sou, o sou pela graça. Amém, queridos? Romanos 12:3, naquele contexto onde ele fala sobre renovação da mente, onde ele faz aquele rogo conhecido por todos nós: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E na continuidade ele diz: nós, porém, desculpe, eu citei errado aqui, deixa eu ver lá. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Pensar além do que convém é soberba. Pensar aquém do que convém é inferioridade. Ele está dizendo para pensarmos com moderação acerca de nós mesmos. E como é pensar com moderação? É nos encontrar na palavra e aceitar isso. Quem é o humilde na escritura é o dependente de Deus, irmãos. Não é o pobre. Até porque a Bíblia diz que a recompensa do humilde é riquezas e honra. Então humildade não pode ter a ver com pobreza. Bem, irmãos, hoje nós ouvimos muito: fulano é humilde quando tem uma condição financeira, social desfavorável. Mas biblicamente falando, humildade não tem nada a ver com pobreza. Amém? Humildade está falando dessa atitude de coração, dessa dependência declarada de Deus. Amém? Então aquele homem da parábola se coloca diante de Deus humildemente, reconhecendo a sua condição. De fato ele era pecador. Leia comigo 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13. Estou dizendo que ele era pecador e o outro também era. Mas o outro se julgava justo e inferiorizava os demais. Sabe, irmãos, que é possível que alguém, tomando consciência da justiça, se ache superior aos outros? Se a revelação da palavra de Deus, ou se a palavra de Deus for interpretada pela nossa mente, esse conhecimento vai ensoberbecer. E a Bíblia diz que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Amém, irmãos? Então, estas coisas têm que ser acatadas por nós por revelação, e não apenas aqui na cabeça. Quando alguém ouve a mensagem da justiça de Deus, eu sou justiça de Deus em Cristo, se não entender isso da maneira bíblica, da maneira correta, da maneira que Paulo ensinou, vai sair por aí dizendo que é melhor que os outros. Vai sair por aí se gloriando das obras, se gloriando de quem é em Deus. E não é isso que Deus quer, ou não é essa forma que devemos nos apresentar diante de Deus e nem diante dos homens. Amém? 2 Coríntios 10, 13 diz: nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado. Veja, existe um limite. Mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês inclusive. Veja, Paulo não ia além daquilo que Deus lhe chamou para fazer. Paulo não ia além daquilo que Deus lhe constituiu para ser. Ele tomou consciência em Deus de quem ele era, e ele andava dentro dessa esfera. Ele não queria ultrapassar a linha do limite que Deus estabeleceu para ele, ministerialmente falando. Amém, irmãos? Então ele era bem consciente dessas coisas, e ele ensina os filhos espirituais quanto a estes princípios. Algo que muitas vezes, irmãos, parece consciência de quem somos, não passa de soberba enrustida. Só parece humildade, mas não é. Então temos que ter cuidado quando recebemos a mensagem, a palavra da fé,
quando ouvimos sobre realidades da nova criação, justiça de Deus, nós somos os maiores motivadores, irmãos, que tenhamos esse conhecimento. Mas isso não faz de nós a última bolacha do pacote. Deus está fazendo coisas grandes além dessa muralha chamada verbo da vida. Deus está fazendo muito além dessa denominação. Nós não temos toda a revelação. Aleluia. Existem pessoas que sabem a sua esfera de atuação, o limite dela. Deus nos confiou uma, a outros confiou outra, e essas pessoas estão se movendo dentro dessa esfera, e nós temos que respeitar, honrar e receber desses ministérios, e até nos conectarmos. Amém, irmãos? Aleluia. Porque unidade, biblicamente falando, sempre liberou poder. E não está falando só de uma unidade de um grupo, mas está falando de unidade de corpo de Cristo. Essa unidade de corpo vai liberar o poder de Deus sobre a terra, irmãos. Amamos a palavra da fé, amamos a denominação que pertencemos, mas não somos os únicos usados por Deus. Amém, irmãos? Deus está fazendo coisa grande ao redor do mundo, através de pessoas que talvez nem tenham o nível de revelação que nós temos, mas se jogaram em Deus, e naquilo que conhecem eles andam. Isso faz com que poder seja liberado. Amém, queridos? Então não podemos nos sentir superiores aos demais, por causa da revelação que recebemos. Sabe, irmãos, uma vez que recebemos revelação, a responsabilidade é maior, de andar à altura da revelação que recebemos. Aleluia. Então vou dizer o que eu disse agora, algo que muitas vezes parece consciência de quem somos, não passa de soberba enrustida. Consciência de justiça não tem nada a ver com soberba. Nada a ver, irmãos. Nós não podemos esquecer que a justiça imputada a nós não está relacionada ao mérito nosso. A Bíblia diz que as nossas justiças são comparadas a trapo de imundícia, pano sujo. E eu nem vou entrar no mérito do que era trapo de imundícia naquele contexto. Eu acho que eu vou abrir aqui. Absorvente feminino. Então não é pelo nosso mérito, não é por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Foi a justiça de um justo imputada a nós pela fé. Nós que éramos injustos, pecadores, recebemos essa graça, irmãos. E não podemos agora nos gloriar em nós mesmos. Aleluia. Glória a Deus. Então, até porque a Bíblia diz, lá em Tiago capítulo 4, versículo 6, abre lá comigo. Tiago capítulo 4, versículo 6. Oh, glória a Deus, aleluia. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos. Não sei quanto a você, mas eu não quero ser resistido por Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículos anteriores fala de uma maior graça àquele que se rende, àquele que reconhece a sua condição. Sabe, irmãos, ouvimos a palavra da fé, ouvimos a justiça de Deus, e precisamos aceitar isso. Isso é humildade, é aceitar o que Deus diz sobre você. Não é se inferiorizar em relação àquilo que Deus disse, é meramente aceitar o que Ele falou e pronto. Se Ele diz que eu sou filho, eu sou. Se Ele diz que eu sou amado, eu sou. Se diz que sou próspero, sou. Curado, justificado. É aceitar o que Ele disse. Isso é humildade. Amém, queridos? Agora,
começamos a nos gloriar no conhecimento, nas coisas que fazemos, nas coisas que alcançamos, irmãos, nós estamos indo por um caminho onde seremos resistidos. Não haverá graça, não haverá abertura para avanço, portas estarão vedadas e nós bateremos nelas e vamos, ô diabo, sai daí em nome de Jesus. Não vai adiantar usar autoridade, porque não é o diabo que está resistindo. Alguém diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso está na Bíblia ou não está? Mas e se Deus for contra nós, quem será por nós? Quando é que Deus é contra nós? Quando nos encontramos nessa condição, soberba, porta fechada, não passa dali até resolver isso. Amém, irmãos? Até nos quebrantarmos diante dele, não vai sair do lugar, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, nada vai acontecer. Enquanto não resolvermos isso, enquanto não nos arrependermos, enquanto não reconhecermos, nada vai acontecer. Leia comigo Romanos 12:16 para nós finalizarmos e entrarmos no período de oração. Romanos capítulo 12, e aí nós vamos pincelar e acabar entrando no assunto que nós temos tratado na série. Romanos capítulo 12, versículo 16. Para aqueles que chegaram depois, nós estamos falando sobre amor, o caminho mais excelente, nos cultos de domingo, manhã e noite, inclusive daremos continuidade nesse final de semana, vai ser uma grande bênção. Quantos aqui estão com expectativas para domingo? Eu estou cheio, irmãos, de expectativas sobre aquilo que Deus vai liberar sobre nós. Romanos 12:16 diz, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Uau! Isso está relacionado com o que o sábio disse em Provérbios capítulo 3, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os seus ossos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento. Paulo disse, a nossa suficiência vem de Deus. Paulo disse em Atos 17, que é Ele quem dá vida, respiração e tudo mais. Sem a ajuda dEle nem respiraríamos. Dependemos dEle para tudo, irmãos. Aleluia. Dependemos do Senhor e precisamos confessar essa nossa dependência. Se somos justos hoje, foi por causa dEle. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Deus sempre sai na frente. Aleluia. Paulo diz, Ele me constituiu ministro. Sabe, ninguém se constitui ministro, é Ele que constitui, irmão. Ele mesmo deu uns para, outros para, outros para. Não adianta inventar, se Ele não deu, não vai ser. Não adianta eu querer ser. Foi Ele que deu. Foi Ele que estabeleceu. A Bíblia diz que Deus estabeleceu na igreja. Jesus deu os dons ministeriais e Deus é que estabelece na igreja. Vou dizer de novo, é Deus que estabelece na igreja. É claro que isso passa por um reconhecimento dos homens, mas a Bíblia diz que é Deus que estabelece. Aleluia. Então, nós devemos aceitar e pronto. Fica mais fácil, dói menos. Amém, irmãos? A Bíblia nos dá tanta condição, né? Concede tanta graça para estarmos diante dele, que diz assim, se apresente diante do trono da graça ousado, intrépido, mas não diz que devemos nos apresentar diante da graça orgulhosos, soberbos. Não, embora ousados, não soberbos.
Nos apresentamos diante da graça humildes, quebrantados. A Bíblia diz que nos apresentamos diante do trono da graça para encontrar misericórdia e graça para socorro em tempo oportuno. Somos nós que precisamos, não é Deus que precisa. A Bíblia diz que o superior abençoa o inferior. Não podemos inverter esse negócio, irmão. Tem gente querendo abençoar Deus, parece. É Deus que abençoa, é Deus que concede, é Deus que libera, é Deus que constitui. Ou eu vou botar Deus na parede agora, Ele vai ter que fazer. Não, Ele não vai ter que fazer nada. O que Ele tinha que fazer, Ele fez acerca da nossa redenção lá na cruz de Cristo. Ele está enredado sim, mas com o quê? Com a gente? Não, Ele está enredado com a palavra dEle. Esse é o modus operandi de Deus, Ele trabalha dentro da sua palavra, essa é a esfera de atuação de Deus. O que vai além da palavra, irmão, não adianta inventar. Deus não vai abençoar o que não é a vontade dEle para nós. O que não tem a ver com o princípio, o que não está na palavra. Não adianta querer, não, eu quero muito, não importa querer, irmão. Eu preciso aceitar o que Deus está falando e pronto. Me quebrantar diante dEle, Senhor, o Senhor tem razão. Amém? Não importa o assunto. Eu estava dizendo um dia que um casal chegou no gabinete dizendo, despejaram lá, acusações contra o outro, foi a mulher que tu me deste, aquela coisa toda, na minha presença assim, falando, um acusando o outro. Quando terminaram, pastor, quem é que está com a razão? Eu disse, Deus. Deus está com a razão. Você até pode apresentar suas razões, mas se as suas razões não estiverem alinhadas com as razões de Deus, finish him. Acabou por ali. Amém? Então o que eu estou falando, irmão, sobre uma atitude correta para nos apresentarmos diante dEle. Não é eu sou o Todo-Poderoso, não, Ele é o Todo-Poderoso. Quem é que saiu justificado lá? É claro, você entende que nós já fomos justificados em Cristo. Mas independente do que a obra de Cristo fez por nós, irmãos, não podemos entrar nesse lugar onde seremos resistidos por Deus. Temos que olhar para dentro, verificar. Às vezes queremos exercer autoridade contra o diabo, quando na verdade não é o diabo que está barrando o nosso avanço. São as nossas atitudes, são as nossas escolhas, a nossa maneira de agir. Veja, a Bíblia diz, maridos e esposas, coabitai com entendimento, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aí vai repreender o diabo? Porque não está coabitando com entendimento com a esposa? Não adianta repreender o diabo, irmão, tem que se acertar com a esposa. Mas e para pedir perdão para ela? Não, que venha me pedir perdão. Ela que venha. Se alguém tem alguma coisa contra você, espere ela vir a você e resolver. Não, a Bíblia diz, se alguém tem alguma coisa contra você, vá você resolver. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu não quero ser resistido por Deus. Eu quero o acesso que já foi concedido. Livre. Já tem acesso, Jesus conquistou isso para nós. A Bíblia diz que o caminho foi aberto. Um novo e vivo caminho. O véu do templo se rasgou, irmãos. Tem acesso. Agora, quando é que a porta fecha? Quando o soberba entra. Não tem jeito. Alguém disse, soberba muitas vezes é como a barba. No meu caso não é porque eu deixo direto. Mas você tem que aparar sempre. Às vezes ela quer subir na nossa carne. Tem uma situação, a gente se acha melhor que os outros. Até mesmo em relação a pessoas que erram. A Bíblia diz, vós que sois fortes, suporte a fraqueza dos mais fracos. Aquele que julga estar de pé, olhe pois que não caia. Veja, nem diz quem está de pé. Diz aquele que julga estar, porque às vezes achando que está, já caiu. Aquele que pensa estar de pé, olhe que não caia. Então veja que a Bíblia está nos chamando, irmãos, para
aceitar o que a palavra de Deus diz. É bom estarmos diante de Deus e dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Sim, nós devemos confessar as realidades da nova criação, mas com a consciência: se eu estou aqui nessa condição, não fui eu. Não fui eu, diga: não fui eu. Tem um testemunho engraçado de um ministro do Verbo da Vida lá, sendo treinado no princípio pelo apóstolo Bud. E esse homem entrou numa vida de sinais e milagres extraordinários, relacionados à chamada dele, à chamada profética. Esse homem começou a operar muitas coisas em Deus, e chegava para o pastor Bud contando: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu curei o cego, eu abri o ouvido do surdo, isso. Pastor Bud, irmão, diga comigo: não fui eu. Toda vez que via ele estava lá longe: irmão, diga: não fui eu. E ele: não fui eu, não fui eu, não fui eu, é ele através de mim. É o poder dele fluindo através de mim. Nós vamos receber um homem de Deus aqui, irmãos, no final de semana do dia 4 de abril, final de semana da Páscoa, domingo, manhã e noite. Um homem chamado Davi Feijoli. Primeiro contato que eu tive com esse homem, ele começou a compartilhar as coisas que têm acontecido. Ele disse: eu não sei como acontece, mas eu só sei que ele está fazendo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Em nenhum momento eu ouvi aquele homem dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Em nenhum momento. Assista um vídeo das coisas que acontecem nas reuniões que ele faz, onde ele prega o evangelho simples, e o mover do Espírito cai nos auditórios, e pessoas caem debaixo da unção, problemas ósseos, as pessoas são endireitadas pelo poder de Deus. Muitas vezes ele nem toca, nem põe mãos, as pessoas caem e são curadas. Elas dançam debaixo da unção, se contorcem, irmão, algo glorioso. Mas algo que me chamou a atenção não foi nem tanto os milagres, não, foi o que eu ouvi daquele homem, ele dizendo: eu não sei como acontece, eu prego a palavra simplesmente, e ele confirma a sua palavra por meio dos sinais. Aleluia. Então, irmãos, eu não quero ser resistido por Deus. Eu não sei quanto a você. Vamos orar sobre essas coisas? Amém? Eu queria pedir para o pastor Adilson orar, conduzir o período da oração por um tempo. Vamos orar no microfone, depois a gente deixa o povo interagir também, orar. Amém? Eu creio que chegarão dias, irmãos, em que vai se cumprir aquilo que Paulo disse: quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, outro línguas. Então, o Espírito vai orquestrar as nossas reuniões, e não vamos precisar combinar essas coisas, não. Alguém vai ter línguas para interpretação, o Espírito Santo vai conduzir o mover, línguas serão faladas, interpretação de línguas. Alguém vai ter um cântico espiritual, vai levantar isso e todos vão receber, e haverá edificação mútua ou coletiva, porque tudo deve ser feito para edificação. Vamos orar sobre essa palavra, pastor? Vamos conduzir o povo, aleluia, nestas coisas. Amém, glória a Deus. Vamos orar então. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te dar graça, Pai. Aleluia, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Aleluia, porque tudo que temos, somos, ó Pai, e tudo que seremos até, é por causa do Senhor Jesus, o teu Filho, Pai. Quero te agradecer, porque de nós mesmos não podemos nem pensar alguma coisa, Pai, porque a nossa capacidade vem do Senhor. Quero te agradecer, Pai, te louvar pelo teu Espírito, Pai. Teu Espírito operando em nós pela tua palavra. Por isso, com a graça do Senhor, nós vamos nos estribar em nosso entendimento. Nós vamos confiar em nós mesmos, Pai. Nós te damos graça, Senhor. Aleluia, porque Cristo se tornou para nós justiça. Porque nós só temos acesso à tua presença, Pai, por causa do que Cristo fez. Porque Ele é a nossa justiça. Nós queremos te dar graça, Pai.
porque não é pelo nosso próprio poder ou santidade que o Senhor faz, mas é pelo teu amor, é pela tua bondade, Pai. Queremos te agradecer, Senhor. Aleluia, te exaltar, porque nesta noite nós estamos sendo, Pai, aleluia, alertados quanto, ó Pai, quanto a depender do Senhor, Pai. Quero, em nome do Senhor Jesus, te agradecer, te exaltar, Pai, aleluia, porque nesta noite nós fomos lembrados, Pai, que é o Senhor. Nós somos lembrados que é o teu poder, que o Senhor é o Todo-Poderoso, Pai. O Senhor, aleluia, o próprio Senhor Jesus, que se fez servo, aleluia, e humilhou-se até a morte. Eu quero te dar graça, Pai, e pedir que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ó Pai, aleluia, que não se apegou ao fato de ser Deus, mas humilhou-se até a morte e morte de cruz. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque sem ti nada nós podemos fazer. Nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Nós queremos te agradecer, te exaltar, porque nós não temos outro bem além de ti, Senhor. Nós não temos nada, Pai. Aleluia, queremos te agradecer, porque, aleluia, o Senhor nos fez justiça. Mas nisto não está o orgulho, Senhor. Nisto não está o orgulho, porque nós somos justiça em Cristo Jesus. Nós somos justiça no teu Filho, Pai. Nós queremos te agradecer, porque o acesso que nós temos, Pai, o acesso que temos à tua presença, aleluia, não é pelos nossos méritos, não é pela nossa bondade, aleluia, nós te damos graça, isso é bom, Pai. Nós, aleluia, ter essa revelação que é o Senhor, que tudo é teu, que tudo pertence ao Senhor, que o Senhor enche tudo em todos. Ó Pai, queremos te agradecer, porque nós consideramos os irmãos superiores a nós mesmos, Pai. Nós te damos graça, Senhor, porque nós somos servos, aleluia, do Senhor e servos dos outros, dos irmãos, em Cristo Jesus também, Pai. Que até isto, Pai, nós só podemos fazer, ó Pai, com a graça do Senhor, porque ó Pai, há uma tendência humana de querer ser maior ou de querer ser inferior, mas, Pai, nós queremos te dar graça, porque nós servimos por causa de Cristo Jesus, porque estamos em Cristo Jesus, te damos graça, Pai, aleluia. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe quando falamos, ó Pai, aleluia, quando falamos algo que não está em nosso coração, ó Pai, nós queremos te agradecer, te exaltar, porque nesta noite nós, aleluia, ó Pai, temos a consciência de que o Senhor é que é tudo em nós. O Senhor que, aleluia, ao Senhor pertence todas as coisas. Nós te damos graças, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito Santo operando em nós. Aleluia, a virtude. Ó, Pai, esta virtude, Pai. Nós queremos te dar graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te damos graça porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Porque o Senhor, ó Pai, aleluia, está acima de todas as coisas. Nós te damos graças porque o Senhor Jesus, ó Pai, sabendo de onde veio, sabendo quem era, lavou os pés dos discípulos. Ó Senhor, isso não vai mudar a nós, porque nós somos o que somos em Cristo, o que o Senhor nos fez em Cristo, Pai. Queremos te dar graça, Pai, nesta noite. Obrigado, Senhor. Aleluia, obrigado, porque é o Senhor que nos dá a vida, a respiração e todas as coisas. Se estamos aqui, é porque o Senhor nos deu a respiração. Se saímos daqui, desta terra, é porque o Senhor tirou a respiração. Ó Pai, nós te damos graça em nome de Jesus Cristo, porque tudo, aleluia, pertence ao Senhor. Toda a glória pertence ao Senhor, porque o Senhor não divide a tua glória com ninguém, Pai. Pai, que o teu Espírito Santo nos ensina, Pai, nos ensina a nos humilhar, a ser, aleluia, ó Pai, aquilo
que somos na medida que somos em Cristo, Pai. Queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia, por esta palavra operando em nós. Nós te damos graça, Pai. Aleluia, porque nós recebemos maior consciência da tua grandeza, porque o Senhor, ó Pai, nos mostra a tua santidade quando nos aproximamos do Senhor, Pai. Nós te damos graça, Senhor. Aleluia, porque até nós nos vemos, ó Pai, quando nós estamos diante da tua presença, nós, ó Pai, nos enxergamos exatamente como somos. Nós te damos graça, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. O Senhor está cuidando de nós. Obrigado, Senhor, porque nós não temos, Pai, que impressionar. Nós não temos, ó Pai, que tentar ser outro, Pai. Nós podemos chegar com o coração aberto, com inteira certeza de fé, diante da tua presença, Pai. Aleluia, porque o Senhor nos conhece, porque o Senhor sabe, aleluia, o que nós, aonde estamos, a medida, o nível que estamos, Pai. Nós te damos graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu, aleluia, algo que é maior do que nós, porque o Senhor nos mandou fazer algo que é maior do que nós, porque nós não podemos fazer sem a tua graça, porque nós não podemos, ó Pai, alcançar sem a tua graça. Não vivemos mais nós, mas Cristo é que vive em nós. Nem mesmo a vida que vivemos é nossa, Pai, é a vida do teu Filho em nós. Cristo é a nossa vida, Pai. Nós te damos graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Nós te damos graça, Pai. Aleluia. Porque nós somos capazes de nos gloriar em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Há uma matéria do irmão Reagan